Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Educação em Pauta, e no programa de hoje nós já temos aqui na mesa do nosso programa o professor do programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Ceará, Justino de Souza Júnior. Ele é mestre em Educação pela UFC, doutor em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem pós-doutorado também em Lisboa e no Rio de Janeiro, e também é autor de livros como Marx e a Crítica da Educação, da Expansão Liberal Democrática, A Crise Regressiva Destrutiva do Capital, A Crise da Escola e Educação, Cultura e Luta de Classes, e esteve aqui em Natal para o 5º Colóquio Nacional e o 2º Colóquio Internacional, A Produção de Conhecimento em Educação Profissional, com o tema Regressão Social e Resistência da Classe Trabalhadora, recentemente. Seja bem-vindo, professor. É bom tê-lo aqui no nosso programa Educação em Pauta. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Primeira vez que vem a Natal? Não. Já vim outras vezes, mas a trabalho é a primeira vez. Primeira vez. Mas já participou do colóquio outras vezes, né? Sim, já participei, mas não convidado na condição efetiva de palestrante, como agora eu tive a oportunidade. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre a sua palestra, conferência. Uma conferência de abertura é sempre uma grande responsabilidade, né? Sim. Como é que foi explorar, né, ou conversar sobre esse tema? A temática do senhor foi regressão social acima de todos e resistência da classe trabalhadora acima de tudo? Como é que foi, então, a apresentação desse tema bastante pesado, né, professor? Isso mesmo, foi um grande desafio, porque essa abordagem é uma abordagem que envolve naturalmente aportes teóricos, mas ela teria que ter necessariamente um caráter político muito grande, porque quando falamos de regressão, já nos deparamos com a realidade política brasileira contemporânea. E quando falamos de resistência, e ainda mais apontando esse sujeito, que é a classe trabalhadora, evidentemente que a abordagem tem que ser política. E eu acho que a abordagem política é coisa muito difícil de ser feita, né? Nós somos educadores, pesquisadores, e tudo que nós fazemos, quer dizer, isso vale para todo cidadão, né? E nós, como pesquisadores e educadores, naturalmente o nosso ofício é um ofício que se depara com realidades sociais. E dessa maneira o cunho político está sempre presente. Mas uma coisa é fazer pesquisa, desenvolver teorias, dar aulas, ler, tendo cunho político por detrás disso. Outra coisa é fazer uma análise política diretamente, né? Mas nós aceitamos esse desafio, que foi uma honra participar. O convite realizado pelo professor Dante Moura foi muito importante para nós, por nos dar a oportunidade de fazer essa reflexão, mas de fato é muito difícil, né? E as questões principais que a gente trouxe para esse debate foram, primeiro, de confirmar que há uma regressão na sociedade brasileira, né, para todos os lados. O que a gente vê é uma profunda regressão na política social, na condição de vida e de trabalho do povo, no aumento do desemprego, nas consequências drásticas que a gente vislumbra com as contrarreformas que estão em curso, especialmente a reforma da Previdência, né? A gente imagina quantos dos municípios nordestinos, e não só falando porque nós estamos na região Nordeste, mas quantos dos municípios brasileiros não serão duramente afetados, né? Famílias de trabalhadores, desempregados, pessoas que vivem de pequenas rendas que obtêm com a Previdência e com a Seguridade Social, né? O drama da sociedade brasileira com esse processo que a gente chama de regressão social é um drama que a gente estima, né? A gente tem uma estimativa do que vai acontecer com a sociedade brasileira. E quando a gente olha para o futuro e vê que essa regressão pode se consolidar, espero que não, espero que a sociedade brasileira democraticamente consiga reverter isso. Mas se essa onda regressiva de fato se consolida, nós teremos um quadro social no Brasil em pouco tempo muito difícil de enfrentar, né? A gente olha mesmo para essa estrutura aqui, que é o Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Aqui no Rio Grande do Norte há 22 institutos federais, né? A importância dessas unidades educativas e que são também unidades que promovem pesquisa, integração transformação social, né? Transformação social. Suas regiões, cidades. Exatamente. Em todos os municípios onde há unidades de institutos federais, há
todo um conjunto de mudanças nas regiões onde eles estão instalados, não é? Não só porque eles formam jovens, formam novas gerações de trabalhadores, mas porque também eles promovem toda uma mudança no quadro social. Lá em Mossoró, por exemplo, as feiras agrícolas, né, a intervenção do Instituto ajudando os pequenos camponeses a melhorar a sua produção, pequenos e grandes, evidentemente. Então, todo esse quadro está ameaçado, né? Os professores e as professoras estão assustados com as mudanças na carreira, o financiamento tem piorado muito e estão todos os servidores e professores e professoras e pesquisadores e pesquisadoras assustados com os cortes. Agora mesmo o Instituto Federal do Rio Grande do Norte está pensando no que vai fazer para poder continuar funcionando, né? Onde ele vai ter que cortar, vai cortar na carne para poder continuar funcionando. Então, esse é o quadro de regressão social. Estou me reportando mais à educação. Claro, que é a área onde o senhor está mais inserido, né? Exatamente, mas essa regressão é um processo amplo que acomete toda a sociedade brasileira, até mesmo as classes dominantes lá do topo. Essas classes dominantes talvez venham a manter suas rendas, seus lucros, seus ganhos, mas o custo social disso é muito pesado. Devastador. Professor, já que a gente está falando dessa área, né? O senhor foi professor também efetivo da Universidade Estadual do Ceará, foi professor na Universidade Federal de Minas Gerais, né? E aí atualmente na Universidade Federal. Na área da educação, né? O senhor falou em regressão. Se há regressão, houve também uma progressão, houve um avanço, né, na última década, nos últimos 20 anos, nessa área da educação. Aí política e educação, para que a gente possa ficar nessa área. Como enxergar, por exemplo, esses cortes que estão acontecendo agora no CNPq? A gente tem um senso comum dizendo que é necessário fazer corte. Portanto, grande parte da opinião pública, se não está feliz pelo corte na educação, está satisfeito com o argumento do governo, de que é necessário ter corte e agora vamos cortar todo mundo. Como é que o senhor enxerga dentro desse processo, né, de debate político e educativo? Sim. Muito boa a sua pergunta, porque, de fato, há mitos na realidade brasileira que são constantemente repetidos, né, principalmente pelas grandes corporações da mídia, e insistem em algumas ideias que não são exatamente corretas e verdadeiras, né? Há uma figura na sociedade civil brasileira que se chama Maria Lúcia Fatorelli, que é representante da ação educativa de uma organização que faz auditoria da dívida externa, né? E ela, nas suas falas, repete muito isso, né? Um dado que é pouco conhecido, a grande mídia conhece, mas não divulga, que é o fato de que o Brasil tem 3 trilhões de reservas, né? Ela faz um levantamento em dados que não são transparentes, acessíveis, e ela mostra que nós temos 3 trilhões de dólares de reservas. O Brasil é um país muito rico, tem aí a reserva do pré-sal, né? A Amazônia é um patrimônio ambiental e natural e de muita riqueza. Não que a gente vá derrubar tudo, mas eu estou dizendo, é um patrimônio, é uma riqueza, né? Nós somos um país muito rico. Produção agrícola, a capacidade da produção industrial que agora está sendo abalada, né? Mas nós temos uma capacidade produtiva muito grande. Dizer que o país está quebrado e que não há recursos para pesquisa, que não há recursos para ciência, para educação, para saúde, isso na verdade, isso é uma grande mentira. O que há nesse processo de regressão, segundo nós entendemos, é de fato uma disputa voraz das classes dominantes pelo fundo público e pelas riquezas brasileiras que, num momento de crise econômica, se vê ameaçada, né? Então, aquelas classes dominantes que, durante 2003 a 2015, aceitaram os governos mais simpáticos aos anseios populares, com a crise, essas classes dominantes se viraram de uma forma voraz, olhando para os fundos públicos, para a riqueza brasileira, e estão agora dizendo para o povo que o país está quebrado
para poder justificar as contrarreformas que lhes são favoráveis, né? Construindo uma narrativa, né? Construindo uma narrativa para justificar o ataque aos trabalhadores, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, né? Na verdade, o Brasil não passa por um bom momento econômico, mas é um país rico, nós somos um país potencialmente muito rico, não é? E temos condições de fazer boas políticas sociais. Agora, há um setor muito poderoso no Brasil, minoritário, mas muito poderoso, que impede esses avanços. Sempre foi assim na história brasileira, né? Sempre que houve uma tentativa de melhoramento das condições sociais para o povo, veio sempre essa resistência, não é? Que a gente sabe que vem do andar de cima da sociedade brasileira e barra todo o processo de avanço. Uma questão importante, né? E que talvez essa até seja de muita divulgação social. Em 2010 e alguns anos posterior, né, surgiu um termo que até passou a ser conceituado como uma ascensão da classe C, casou uma revolução social, né, a ascensão que em algumas pesquisas, por exemplo, a própria Carta Capital de 5 de setembro desse ano, né, fala exatamente sobre aquele período, demonstrando que a ascensão de uma classe transformou o que a gente via socialmente como pirâmide em um losango, ou seja, a classe média ficou muito maior, né? E a classe média teve o poder, passou a ter o poder de compra da casa, de outros bens que não lhe eram permitidos socialmente, politicamente mesmo, democraticamente, inclusive o acesso à educação, né? Possibilitando com que talvez a secretária do proprietário, né, de uma grande empresa, estivesse estudando junto com o filho, motivo até de alguns filmes nacionais, né? Então, foi uma realidade que problematizou, fez sentir na pele essa classe dominante. E aí eu faço a pergunta, é um projeto de governo realmente afetar a área da educação ou realmente é a ideia de contingenciamento? O que o senhor acredita nessa realidade que estamos vivendo? Muito bem. Esse é um dos pontos da abordagem que nos impõe muita dificuldade, não é? Bom, até na conferência que nós realizamos agora no colóquio, conferência de abertura, nós abordamos esse assunto. Entendemos que, se por um lado, o período de 2003 a 2015 foi um período em que as camadas mais empobrecidas, as classes trabalhadoras tiveram acesso a bens de consumo, viveram uma situação mais confortável, e não só eles, a própria economia como um todo e as classes dominantes, os bancos ganharam muito nessa época também. Esse período não foi exatamente uma era de ouro, né? Claro. Os economistas e os pensadores chamam de era de ouro aquele período imediatamente posterior à Segunda Guerra Mundial, até o final dos anos 60, começo dos anos 70, né? Esse período é chamado era de ouro. Mal comparando, quer dizer, respeitando as diferenças, mesmo assim nós não podemos chamar que esse período tenha sido uma era de ouro, né? O Márcio Postman, que é um economista, fez parte do governo, desses governos últimos, pesquisador da Unicamp. Ele tem um trabalho que ele e outras pessoas desfazem esse mito de uma nova classe média, né? Nós tivemos melhoramentos, tivemos ganhos mais elevados, elevação salarial, os programas de renda mínima também ajudaram muito a tirar milhões de brasileiros da miséria, mas essas camadas, na verdade, não foram elevadas a classes médias, né? Elas tiveram um padrão de vida melhorado. O que eu quero dizer com isso? Que as políticas favoreceram melhores condições de vida e de trabalho do povo. Como eu falei, a possibilidade, a gente anda nos municípios do Nordeste, em outros lugares do Brasil, a gente vê o povo com aparelhos celulares, com motocicletas, eventualmente empregados, né? Estavam em unidades produtivas. A Petrobras aqui, por exemplo, né, funcionava muito bem, entrou numa crise agora recentemente. O Rio Grande do Norte, o Ceará, essa região de Capuí, daqui, nessa região havia campos de exploração de petróleo e funcionamento razoável, né, desse setor produtivo. Mas isso não foi, na verdade, uma modificação muito drástica no quadro das classes sociais no Brasil, né?
mas sem dúvida foram ganhos muito importantes, né? E essas políticas, mesmo que modestas, é curioso, porque ao mesmo tempo que elas tiveram um impacto muito grande, por exemplo, a Bolsa Família teve um impacto muito grande porque modificou o cenário da miséria e da pobreza no Brasil. De fato, tirou milhões de pessoas da miséria. Mas não foi muito mais do que isso, né? A gente gastava cerca de 1% do orçamento federal com o Bolsa Família, enquanto que quase, às vezes chegava perto de 50% os gastos públicos simplesmente com juros e amortizações da dívida. Isso é uma coisa inaceitável para um país que tem uma história de miséria, de fome, de pobreza, de latifúndio, né? Na verdade, a gente precisa de estados, de políticas que revertam toda essa história e não que aprofundem, que é o que nós estamos vendo agora. O governo atual está aprofundando uma história de muita desigualdade, de perseguição a índios, de perseguição a quilombolas, de ataque à floresta, né? De ataque a políticas de preservação ambiental. Isso é extremamente destrutivo, né, devastador. Não sei, temos que reverter esse quadro, porque, do contrário, é difícil pensar no futuro brasileiro nesse cenário. Nós teremos muito tempo e desafios muito grandes para reverter toda essa situação. Professor, a gente vai fazer um breve intervalo, mas voltamos a conversar sobre esse assunto. E você de casa não saia daí. Já já a gente volta com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até lá. Assim ele parece inofensivo, mas você já sabe os males que esse mosquitinho pode trazer. Por isso, todo cuidado é pouco para que o Aedes aegypti não se prolifere. Aí vão algumas dicas. Verifique caixas, reservatórios e depósitos de água. Eles devem permanecer limpos e lacrados. Deixe o terreno limpo de copos plásticos, pneus, sacos de lixo. Não parece, mas eles podem ser criadouros do mosquito. As calhas dos telhados devem estar sempre limpas e desentupidas. O acúmulo de água é um local ideal para o Aedes aegypti. Coloque telas nas janelas da sua casa. Isso evita visitas indesejadas ao longo do dia. Ter bichinho em casa é bom, mas lembre sempre de trocar a água dele e de lavar o recipiente. Caso tenha alguma dúvida, entre nesse site ou ligue para esse número. É o seu canal de comunicação com o governo federal. No IFRN, todos os campos estão engajados na luta contra o Aedes aegypti. Isso porque a gente sabe que para vencer essa guerra, cada um tem que cuidar da sua parte. Entre na luta você também e prove que um mosquito como esse não é mais forte que um país inteiro. É o IFRN na luta contra o Aedes aegypti. Voltamos do segundo bloco com o programa Educação em Pauta e você está acompanhando a entrevista com Justino de Souza Júnior, professor do programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Ceará e também autor de alguns livros, dentre os quais a gente vai começar o nosso segundo bloco conversando sobre esse que foi lançado no colóquio Educação, Cultura e Luta de Classe. Professor, a gente pode fazer um diálogo com sua palestra, né, sua conferência com o livro? Qual é a relação que a gente tem? Antes de conversar um pouquinho mais sobre o livro. Sim, muito bem. O tema da palestra, da conferência de abertura do colóquio foi abordando o processo de regressão social que estamos vivendo e a possibilidade, a necessidade da resistência das classes trabalhadoras, né? E na abordagem desse tema, nós fizemos um pequeno levantamento da realidade social brasileira dos últimos anos, não só desse período que começou agora, em 2019, que é um período em que essa onda regressiva se apresenta de maneira muito dura, muito cruel, muito perversa, mas nós voltamos um pouco no tempo, né, a período dos anos da década de 90, depois os governos de Lula e Dilma, no sentido de mostrar que a regressão social no Brasil, se nós formos tratar de maneira mais séria historicamente, nós vamos ver que vivemos sempre um processo regressivo, né? Para lembrar do nosso Nelson Rodrigues,
o grande escritor Nelson Rodrigues, talvez nós possamos dizer que a regressão social brasileira começou com a primeira missa. Dali vem se arrastando um processo regressivo constante de ataque a índios e negros e então, começou com a colonização já. Começou com a colonização, exatamente. Tivemos um refresco aí de 2003 a 2015. É como se a regressão fosse um automóvel, é como se estivéssemos no ponto morto de 2003 a 2015. De fato, enfrentamos a regressão social com políticas mais simpáticas aos interesses populares, políticas que frearam o aprofundamento das desigualdades, a miséria, a desigualdade diminuiu, né? Mas ainda assim, tudo foi por água abaixo com o golpe da presidente Dilma, que eu acho que já está mais do que provado, né, que foi uma iniciativa política que tinha mesmo o objetivo de mudar o cenário, não foi democrático. Apesar daquilo ter acontecido no Congresso, aquilo não foi democrático, aquilo foi um ataque, de fato. Era para abrir a porteira e passar toda a onda regressiva com essas contrarreformas, o ataque à Constituição brasileira, em diversas ações do judiciário. Acho que a prisão do ex-presidente Lula é um reflexo disso, a maneira como foi feita, né? Nós defendemos que investigações, que o ataque à corrupção exista, nós precisamos muito disso. Né? É necessário fazer sempre uma autocrítica, né? Sim, e a corrupção, ela faz parte da política brasileira desde Não foi sempre. Inventada agora, né? Não foi inventada agora, de jeito nenhum. Agora. Acho que o erro até dos governos desse período foi de não ter entrado nesse jogo para torná-lo transparente, né? O erro foi ter assumido o poder e feito vistas grossas para tudo que estava se passando e até ter jogado o jogo com os velhos jogadores, né? Era preciso que Lula e a Dilma tivessem vindo a público e ter tornado as coisas claras, né? Seria melhor, embora as pessoas digam, mas eles não teriam governado. Antes não governasse e mantivessem uma postura limpa, eticamente, politicamente limpa, não estou dizendo que eles se sujaram, mas eles estiveram perto dos sujos. Né? Tiveram que navegar em conjunto, né? Exatamente. Estabelecer então, laços. Essa ideia de que para governar tem que fazer isso e aquilo, não. Tem limites. Nós não podemos fazer tudo para governar, né? Não podemos vender a alma ao diabo para governar, né? Então, mas assim, as investigações, o combate à corrupção tem que acontecer sempre, mas com todos. Não é? E de uma maneira independente, com o judiciário amparado fortemente na Constituição do país, né? Sem fazer concessões, sem fazer irregularidades, né? E o processo não foi esse, foi seletivo, foi dirigido, direcionado, né? Infelizmente. Exatamente. E esse livro, professor, esse livro que tem uma capa muito bonita, né? Crônicas Brasileiras. Conversa um pouquinho mais sobre, desde a escolha dessa capa, né? Sim. Eu agradeço muito já a oportunidade de poder falar dele. Lançamos esse livro nesse colóquio aqui no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. De fato, a capa simboliza a ideia do livro. A capa é uma reprodução de uma obra do Rubens, um pintor espanhol, que está no Museu do Prado. E a história é Vulcano forjando os raios de Júpiter, e a gente pensa que essa reflexão do livro é como se nós estivéssemos forjando uma reflexão que anseia por mudanças na sociedade brasileira. Muito bonita a capa. O que a gente pode encontrar aqui? Foi um livro da editora Civilização de Fortaleza, né? Isso mesmo. Todas são crônicas de sua autoria? São crônicas escritas no período de 2002 a 2015 e eu tive a vontade de publicar porque essas crônicas são análises que começaram em 2002 e atravessaram todo esse período até 2015 numa perspectiva crítica que ao mesmo tempo reconhece esse período como um período importante da história brasileira, de avanços educacionais, políticos, sociais, mas que ao mesmo tempo nós estávamos o tempo todo apontando as limitações
tipo isso que eu me referi agora há pouco, né? As limitações que fizeram com que nós não tivéssemos ido mais adiante. Na verdade, esse livro, se fôssemos resumir, ele trata talvez mais do que não fizemos, do que deveríamos ter feito, do que fizemos, né? O que fizemos, a minha intenção era de pensar assim, bom, o meu público é o público universitário, principalmente, né? Mas meu público são pessoas razoavelmente esclarecidas que gostam de política e fazem política. Eu não escrevi o livro para outras pessoas que não se interessam por política. Eu escrevi para dialogar com essas que estão pensando política, fazendo política. Então eu supus que essas pessoas já sabem que o que nós fizemos de 2003 a 2015 foi muito melhor do que já foi feito sempre na história brasileira. Então eu estava muito mais movido pela ideia de mostrar o que precisávamos ter feito de mais, de melhor, e não fizemos. Tem alguns títulos aqui da América Latina, notícias de uma retórica sentimental, MST, um educador coletivo, PT e PL, namoro ou amizade, né? Sim. Fica aí, não vou dar o spoiler, né, professor? Mas fica. Mas eu já poderia te adiantar. Esses títulos, eles são um pouco... Parece que a gente está fazendo uma graça, porque de fato as crônicas, elas têm essa ludicidade, né? Elas têm uma dimensão teórica, tem algumas crônicas que são debates teóricos, como os iniciais, a gente conversa um pouco aí com o professor Boaventura Santos, com um sociólogo francês chamado Alain Touraine, com um brasileiro que vive na França há muito tempo chamado Rui Fausto, e tem outras crônicas que são mais leves, que são mais culturais mesmo, como essa do Rostinho Pregado na Cruz, que é uma crônica feita a partir de uma notícia de que dava conta que os ingleses tinham reconstruído o rosto de Jesus tal como ele de fato era, e não como aquele homem louro de olhos azuis. Que o imaginário social construiu durante tanto Exatamente. tempo, né? Então aí não tem política mesmo, aí é uma discussão. E é uma crônica cheia de humor. Mas a maioria do livro é a discussão política mesmo, do período de 2002 a 2015. PT e PL, namoro ou amizade, é quando o PT fez aliança com o PL para concorrer à eleição de 2002, com o Lula e o Zé Alencar. E nós tratamos aquilo criticamente, porque achávamos que não era o melhor parceiro para a esquerda. Mesmo assim, foi o parceiro encontrado na costura que foi feita naquela época. E eleitoralmente foi um processo exitoso, né? Porque afinal vencemos a eleição, porém a nossa discussão será que isso é um namoro ou uma amizade? Será que é uma amizade pontual ou é um namoro, uma coisa que vai... Vai se perpetuar, né? Exatamente, foi essa a discussão. E tem o nosso tempo já está praticamente esgotado, mas curiosamente tem uma indicação, né, de trilhas sonoras para leitura, né? Como é que foi isso? Achei bastante interessante essa abertura. Pois é que eu tenho as letras de música muito presentes na minha formação. Eu gosto muito de literatura, eu sempre gostei, a palavra sempre me chamou muito a atenção. Mas na minha infância e na adolescência eu não tinha muito acesso a livros, não gostava de ler, não tinha hábito de ler. Na minha casa não tinha sala de leitura, não tinha livros, não tinha bibliotecas, a não ser aqueles livros que os caras passam vendendo nas portas, né? E a gente comprava aquelas enciclopédias que a gente não abria nunca aquilo. Mas a música entrava, a poesia e a literatura entrava em mim através da música. E essas canções, os grandes letristas brasileiros me marcaram muito. E ao escrever as crônicas, até hoje eu faço isso, na conferência eu citei o Vicente Celestino com a música Coração Materno. As músicas sempre me vêm como ilustração das teses que eu estou defendendo. Quando eu fui ver ao final do livro, havia muitas músicas citadas. Tem uma do Paralamas, por exemplo, que fala do Lula e os 300 picaretas, que o Lula fez um discurso uma vez dizendo que o Congresso era constituído de 300 picaretas. O Herbert Viana, do Paralamas, fez uma música. E aí tem uma crônica que eu cito a música do Paralamas. Quando eu fui ver, as músicas eram abundantes, as citações musicais. Então eu pensei em publicar o livro acompanhado de um CD ou de um pendrive, qualquer coisa assim, mas não podia porque tinha os direitos autorais e ficava muito caro. Então, bom, o que eu posso fazer pelo menos é fazer
indicar uma trilha sonora para o leitor acompanhar a sua leitura com a trilha sonora. E já algumas pessoas me devolveram, já me deram retorno dizendo que tinha sido uma ideia interessante e gostaram. Professor Justino, muito obrigado pela entrevista de hoje. Foi sempre bom revisitar sobre esses temas importantíssimos para a nossa sociedade. E a você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente termina aqui mais uma edição do programa Educação em Pauta, sempre fazendo o convite para que no próximo sábado, às 10h30 da manhã, você sintonize aqui na telinha da TV Câmara para assistir mais uma edição do nosso programa. A gente se vê.